Boa tarde, pessoal. Eu, Pedro Tenório, representante do Grupo 9, irei apresentar para vocês um mapa mental da gente sobre micoses. O que seria micoses? Micoses é qualquer doença causada por um fungo. Os fungos são seres unicelulares ou pluricelulares, podendo ser observados de duas maneiras. Microscopicamente, que é quando ele é impossível de ser visto a olho nu, ou macroscopicamente, quando é visível a olho nu. Essa espécie de micro-organismos são seres eucariontes, ou seja, apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear e o material genético ele não está espalhado pelo citoplasma, como é o caso das células procariontes. Os fungos, eles também são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, depende de outros seres, sejam eles autotróficos ou heterotróficos para a sua sobrevivência. E eles possuem o seu próprio reino, que é o reino fungi. Os fungos, eles possuem uma característica interessante que os torna um organismo imprescindível para o nosso ecossistema. Eles são responsáveis por realizar a decomposição dos organismos e da manutenção do ciclo energético. Além disso, eles também são extremamente explorados pelo mercado de alimentos humanos. Em contrapartida, os fungos eles podem causar danos à saúde dos seres humanos, como a micose propriamente dita. Elas podem ser classificadas das seguintes maneiras: as micoses superficiais. As micoses superficiais, elas são infecções causadas por fungos que mais comumente atingem a população humana, restringindo-se às camadas mais superficiais da pele, acometendo a pele, cabelo e unhas, sendo os fungos queratinofílicos seus principais agentes etiológicos. Como a mesma espécie pode causar infecções em diferentes localizações do corpo, dependendo da área afetada, pode haver sintomas distintos, diversos quadros clínicos bem individualizados. As subcutâneas. As micoses subcutâneas, elas são infecções causadas por grupos diversificados de fungos que atacam o homem e os animais. Acometem primariamente a pele e tecidos subcutâneos e geralmente desenvolvem-se após penetração do organismo na pele em local de pequenos traumas. As principais micoses subcutâneas são a esporotricose, cuja manifestação característica é o aparecimento de ferimentos e úlceras na pele e nas mucosas, a cromomicose, onde os agentes eles ganham entrada no corpo humano por contato com solos e plantas contaminadas, e a blastomicose, onde o fungo ele tem disseminação hematogênica, provocando uma doença extrapulmonar. Sistêmicas. As micoses profundas ou sistêmicas, elas são infecções causadas por fungos patogênicos primários e que têm como porta de entrada o trato respiratório. Podem disseminar para todo o organismo. As micoses sistêmicas endêmicas no Brasil são a paracoccidiomicose, que eu vou falar mais adiante, a histoplasmose, onde ela adquire a infecção através da inalação conídea presente na natureza, como por exemplo nos galinheiros, em cavernas onde tem morcegos, entre outros. A criptococose, que o principal reservatório do fungo é a matéria orgânica presente no solo, em frutas secas e cereais e nas árvores. Micoses oportunistas são infecções causadas por fungos poucos patogênicos com hospedeiros com imunidade comprometida pelo uso de medicações, exemplo, corticoide, quimioterapia ou por doenças de AIDS. As principais causas de contaminação com esse fungo é qualquer condição que diminua consideravelmente a imunidade de uma pessoa. Pode ser considerada de risco para o desenvolvimento das infecções oportunistas. Com o que eu falei agora,
a gente pode identificar diversas doenças que o fungo pode acometer ao ser humano, como os benefícios que ele pode trazer para o dia a dia da humanidade também. A micose que é mais comum aparecer na cavidade oral das pessoas, em especial mulheres e crianças, com apenas algumas semanas de vida, é a candidíase, popularmente conhecida como sapinho. A candidíase é uma doença fúngica chamada de candidiose ou candidíase. Ambas nomenclaturas são devidamente empregadas. Entretanto, candidíase é usado preferencialmente, já que o sufixo -osis é consistentemente utilizado para a maioria das infecções fúngicas, enquanto a terminação -ase é mais usada nas parasitoses. Essa doença é um fungo que pode ser encontrado em diferentes lugares do corpo humano, como por exemplo na mucosa vaginal das mulheres, cavidade oral e trato gastrointestinal e urinário. É definida como uma infecção micótica oportunista, derivada de fungos do gênero Candida e principalmente a mais comum espécie patogênica, a Candida albicans, que está presente naturalmente no organismo, sem causar infecção ou sintomas nas pessoas. As 4 formas da candidíase primárias bucais são pseudomembranosas, eritematosa aguda, hiperplásica crônica e eritematosa crônica. Existem algumas características que podem potencializar a contratação da infecção, como o fator do hospedeiro sugerido. Fatores do hospedeiro local tem a prótese, o uso de esteroides por inalação, a redução do fluxo salivar e uma dieta rica em carboidratos. Fatores do hospedeiro sistêmico, extremos de idade, desordens endócrinas, por exemplo, a diabetes, a imunossupressão e uso de antibióticos de amplo espectro. A candidíase bucal é muito comum em recém-nascido. Cerca de 5% das crianças que possuem as primeiras semanas de vida apresentam a candidíase, que popularmente é conhecida como sapinho, na cavidade bucal. O diagnóstico da candidíase bucal é realizado com base nas características pessoais do organismo fúngico, apresentando uma textura pastosa branca dentro da cavidade oral do hospedeiro. Considerando uma identificação precisa antes de iniciar o tratamento, deve-se realizar um histórico médico para avaliar os fatores que podem predispor à candidíase bucal e assim corrigir e eliminar com prescrições de antimicrobianos, antifúngicos tópicos ou sistêmicos, habitualmente proporcionando eficácia no tratamento. A paracoccidiomicose é a principal micose sistêmica no Brasil. Essa doença representa uma das 10 principais causas de morte por doenças infecciosas e parasitárias, crônicas e recorrentes no país. A paracoccidiomicose é causada por um fungo termodimórfico do gênero Paracoccidioides, com destaque para 2 espécies patogênicas, Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lucis. Esses fungos estão dispersos no meio ambiente. A exposição ao fungo está relacionada com o manejo do solo contaminado, como em atividades agrícolas, terraplenagem, preparo de solo, práticas de jardinagem, transporte de produtos vegetais, entre outras. A maioria dos indivíduos que adoeceram com essa doença apresenta história de atividade agrícola exercida nas 2 primeiras décadas de vida. Hábitos como o tabagismo e o etilismo também são considerados fatores de risco, frequentemente associados à micose e o agravamento do seu quadro clínico. Não existe transmissão interhumana do fungo Paracoccidioides, nem de animais ao homem. No entanto, os indivíduos estão expostos ao risco por inalação de propágulos infectantes dispersos no solo.
A principal porta de entrada do fungo no organismo é por via inalatória. Os órgãos comumente afetados são os pulmões, cerca de 50 a 100%, seguidos da pele, mucosas, linfonodos, adrenais, sistema nervoso central, fígado e ossos. Bom, pessoal, com o que eu apresentei, podemos concluir que o relacionamento entre fungos e hospedeiro é uma troca natural da vida e faz parte de um sistema da nossa microbiota bucal natural. Entretanto, nós devemos sempre ter uma precaução e cuidado para não desenvolver um possível desequilíbrio na cavidade bucal, no qual vai transformar essa troca natural em uma doença patogênica e prejudicial para a nossa saúde. Eu agradeço a atenção de todos.